glória a ti, Senhor. Cristo, palavra, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria pátria. Quando então chegou à Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou: a que horas o menino tinha melhorado? Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Ele realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como dizia no início da celebração da Santa Missa, a liturgia de hoje nos traz o tema da fé e da esperança. A esperança em um novo céu e em uma nova terra, uma nova Jerusalém, onde coisas ruins já não mais acontecerão. Isaías vai relatando toda a dimensão deste novo céu, dessa nova terra, onde não haverá mais tristeza, não haverá mais lugar para a maldade, onde a alegria tomará conta de todos nós. Mas para que este reino, este novo céu e essa nova terra possa acontecer, nós precisamos aderir e colaborar com o reino, ou seja, assumir verdadeiramente a palavra do Senhor em nossa vida e aderir a Cristo, tomá-lo como Senhor de nossa vida, colocá-lo no centro de nossa vida. Porque colocando Cristo no centro, a vida terá mais qualidade, porque nós deixaremos de lado tudo aquilo que nos faz mal e tudo aquilo que nos maltrata. E assim nós poderemos participar deste novo céu e dessa nova terra. Porém, é preciso já aqui na terra aderir a este novo reino. E Deus tem feito muito por cada um de nós. Inclusive enviou seu único Filho para nos resgatar e para nos salvar.
Mas, infelizmente, muitas vezes nós não temos o colocado em primeiro lugar. Infelizmente, nós não temos aderido verdadeiramente à fé que Cristo nos deu e nos propõe. Deus enviou o seu Filho para que nós pudéssemos experimentar e entender, a partir da sua vivência, que é possível agir corretamente e fazer o bem. Cristo, sendo Deus e sendo homem, nos deu o exemplo e nos mostrou que é possível fazer o bem e viver bem as verdades da fé. As promessas que o Senhor nos faz no livro de Isaías, na leitura de hoje, não são apenas promessas. Não são aquelas promessas que os políticos fazem em vésperas de eleições, enganando o povo, quando é eleito, não chega a fazer ou realizar nem sequer uma parte daquilo que prometeu. Mas Deus é Pai misericordioso. Portanto, as promessas da palavra de Isaías que foi lido na leitura de hoje, não é apenas essas promessas, mas sim é o sonho de Deus para cada um de nós. É o sonho que Deus tem para cada um de nós. A partir do momento que nós aderirmos a esta fé, nós também iremos experimentar estas promessas de Deus, este sonho de Deus para cada um de nós. Jesus, no Evangelho nós vamos ver que ele não encontrou, ou seja, não encontrou cooperação, aceitação na sua terra natal. E por isso ele afirma e conclui que o profeta não é bem aceito, ou seja, ele não é honrado em sua própria terra. E a partir disso nós vemos com mais clareza que nós precisamos aderir com todas as nossas forças e colaborar para que o reino aconteça, para que este novo céu e essa nova terra aconteça. Porque sem a nossa colaboração nós não iremos experimentar este novo céu e esta nova terra. Nós precisamos entender e colocar em prática, já aqui na terra, os ensinamentos do Senhor para que nós possamos experimentar estas promessas e este sonho de Deus para cada um de nós. Mas nem por isso nós podemos perder a esperança. No Evangelho, Jesus nos mostra que quando seguimos adiante, quando sem esmorecer, quando nós insistimos, quando nós colocamos a caminho, muitas coisas boas vão acontecer em nossas vidas. Mas é preciso se colocar a caminho, é preciso acreditar, é preciso ter fé. Assim como aquele funcionário desesperado por causa da situação de saúde do seu filho, por causa de toda a história, de tudo aquilo que estava acontecendo ali na região de Caná e de Cafarnaum, aquilo foi se espalhando, os milagres, as curas de Jesus foi se espalhando, e aquele homem acreditou e foi ao encontro de Jesus. E ao se colocar a caminho, ao ir ao encontro do Senhor, ali Jesus percebeu tamanha fé. O homem queria que Jesus fosse até a sua casa para curar o seu filho. Mas Jesus disse a ele: pode voltar para sua casa que seu filho já está curado. E ali ele acreditou. E mais uma vez ele se colocou a caminho. E ele não duvidou. O que o Evangelho nos ensina com isso? Mesmo em meio às escuridões da nossa vida, mesmo em meio às tribulações,
nós precisamos nos colocar a caminho, mesmo em meio à escuridão, e confiar que o Senhor irá realizar obras e prodígios em nossas vidas. Basta ter fé e acreditar que a vida é possível, mesmo que as forças da morte e o comodismo pareçam ter mais forças em nossa vida. Ali em Galiléia nós vemos a ação de Jesus na vida daquele homem que acreditou. Foi assim, por meio da esperança daquele pai, por meio da fé daquele homem, e a fé daquele homem foi suficiente para ter o seu filho curado. Ele não duvidou. Ele poderia ter questionado o Senhor, mas Senhor, vamos até a minha casa, não pode ir que o seu filho será curado. No caminho ele poderia ter duvidado, mas será que o Senhor irá realizar mesmo esta cura? Poderia, mas ele acreditou. E pela fé em Jesus ele viu sinais, e isto foi o suficiente para que ele e sua família abraçassem a fé verdadeiramente. E ali eles se colocaram a serviço e se tornaram discípulos de Jesus. Portanto, este homem do Evangelho de hoje nos dá um grande exemplo de fé, e é preciso, a partir desse exemplo, acreditar para ver as coisas acontecerem. A fé de que fala a liturgia de hoje não é uma fé passiva, onde eu vou sentar e esperar as coisas acontecerem ou as coisas caírem do céu. Não. É ao contrário. É a fé que move, que nos coloca a caminho, que nos leva ao encontro de Jesus, como levou o homem cujo filho estava gravemente enfermo. Repito, não é uma fé passiva, onde nós cruzamos os nossos braços, onde nós sentamos e esperamos as coisas acontecerem. Não. É uma fé que nos move, que nos coloca a caminho e nos coloca a serviço do reino. Assim como aquele homem, a partir do momento que ele experimentou a graça na sua vida, ele não ficou de braços cruzados, ele se colocou a serviço e foi ao encontro dos necessitados. Ele se colocou como discípulo de Jesus. É uma fé que nos incomoda, é uma fé que nos coloca a caminho e ao encontro de Cristo. É uma fé que nos desinstala do nosso comodismo e nos coloca a serviço do reino aqui na terra. E é a partir desta fé que nós podemos concluir que é a partir desta adesão, da adesão nesta fé, e essa fé verdadeira que nos mobiliza, que nos coloca a caminho, que nos desinstala, e a partir da vivência dessa fé que nós iremos experimentar os sonhos de Deus para cada um de nós. E é com essa fé que podemos chegar e que devemos, não só podemos, mas devemos chegar à Páscoa da ressurreição e vislumbrar, ou seja, e poder fazer parte deste novo céu e desta nova terra, anunciado pelo profeta Isaías. Mas, infelizmente, muitos, mesmo aderindo à fé, acabam cruzando seus braços, se acomodando e deixando de lado os princípios do Evangelho, os princípios da doutrina social da igreja, que é se colocar a serviço dos necessitados. Nós devemos aderir a essa fé, para que nós possamos experimentar o reino de Deus.
E aderir à fé exige compromisso. Compromisso com a igreja. Primeiro, compromisso com Cristo, compromisso com a igreja e compromisso com os necessitados. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!